Acontece que talvez essa expressãozinha não seja apropriada aqui, porque, bem, a gente precisa de polígonos côncavos, né, para aquela expressãozinha funcionar. Sim. Então, a gente tem que pensar um pouquinho como é que faz esse problema aí. Tô pensando, tá? Tá bom. É que assim, né, cada ponta dessa coisa, ela tem que ter uma relação com os outros ângulos do triângulo que elas formam, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque, tipo, em qualquer triângulo, por exemplo, digamos que a gente fecha esse triângulo aqui, né? A soma dos ângulos tinha que dar 180, certo? Certo. Agora, claro que aqui a gente não tem exatamente essas informações, né? Mas formou um triângulo? Aí que tá, né? Com a extensão que eu fiz, sim. Mas a gente não tem essas informações explícitas, né? Tipo, aqui também a gente poderia formar um triângulo, né? E daí, no caso, esses caras aqui, somados com alfa um teria que dar 180, né? Sim. Ahn, com certeza a estratégia vai por aí. Eu tô pensando como. Porque a soma de todos esses ângulos, mais os ângulos externos deles, tem que dar o que a gente espera de um cara de 8 lados, né? A gente chama de octógono, Uhum. que é 8 vezes 18, que é 8 vezes 180. Então eu poderia dizer o seguinte, veja só. Nos ângulos externos, por ângulo externo, você pode pensar que são esses caras aqui, ou, claro, né? Você pode pensar que são os caras que formariam ali 180 graus, que são os mesmos que fecham o Uhum. triângulo. Concorda comigo? Sim. Então, vamos chamar assim de ângulo externo. Tudo isso tem que dar 8 vezes 180. Porque a gente sabe, né, que é assim que funciona quando a gente tem uma situação com ângulos desse jeito, não é mesmo? Essa Uhum. é a proporcionalidade que a gente tem que ter. Tudo bem para ti isso? Tudo bem. Certo. Então, agora a gente, veja, né? A gente não vai encontrar de fato cada um desses caras. O que a gente vai encontrar é esse cara aqui, que me parece ser mais apropriado, beleza? Tá. Então, os ângulos externos, né? Tem relação com o octógono que está ali dentro. Tem que ter, né? Eu não consigo desenhar exatamente isso, mas o octógono tá ali para a gente pegar essa relação. Mas é ruim de ver isso, né? É, ó, é que assim, ó, o próprio enunciado fala, né? Prolongando-se os lados de um octógono convexo, que é esse cara aqui. Prolongando-se os lados. Exato, né? Agora, ele não fala exatamente quais lados. Não são os respectivos lados que a gente possa imaginar assim no primeiro momento. Aqui no caso é a prolongação desse lado. Aqui no caso é a prolongação desse lado. Uma que está no Uhum. vértice B, outra que está no vértice H. Certo? Sim. Sim. Então, esses ângulos ali,
os verdinhos, eles têm que ter essa relação proporcional, né? Fecharia o 180. Né? Eu acho que fazendo um desenho é o suficiente, né? Pra tu entender, mas eu quero te explicar bem esse negócio. Talvez esse aqui não seja o melhor triângulo para ver isso, né? Esse outro aqui parece melhor. Mais bonitinho. Tá. Veja, todo ângulo dentro do octógono complementa algum que faz 180 ao total, certo? Tipo esse laranja que eu desenhei agora, concorda comigo? Uhum. Isso. Então, a questão é o seguinte, como o nosso octógono ele é convexo, a soma de todos os ângulos externos do octógono tem que dar 360. Tipo, isso para qualquer figura, ok? Sim. Uhum. Então, vamos só deixar isso muito claro. Muito bem. Agora, se a gente entender quem é o A2, as coisas começam a andar. O A2, ele é o prolongamento, né, dessas duas arestas aqui, Uhum. o ângulo entre essas arestas. Então, como é que a gente chega daqui até aqui, né? 2, 3 giros, certo? Uhum. 2, 3. Sendo assim, eu consigo dizer o seguinte, né? Especificamente para esse ângulo A2, tá bom? Tá. O A2 mais o beta A mais o beta B do giro B mais o beta C do giro C que eu acabei de fazer, a soma de tudo isso aqui tem que dar 180 e é meio óbvio porque a soma de tudo isso aí forma o nosso triângulo, né? Uhum. Muito bem. Então, em outras palavras, eu consigo sempre escrever um ângulo, independente de qual seja essa questão difícil, cara. Independente de qual seja ela dessa forma. Eu vejo, eu não estou usando exatamente, né, o ângulo, os dois ângulos de dentro do triângulo. Mas a ideia é a mesma, porque a soma desses caras dá exatamente o quanto eu tenho que andar de uma aresta a outra para pegar o ângulo. Certo? Certo. Isso. Agora, então a gente sempre pode dizer para qualquer ângulo, né, do problema, isso aqui, né? Eu estou somando todos os ângulos aqui, eu estou somando todos os externos aqui, né, pela mesma lógica que eu te expliquei agora. E como são 8 deles, né? Então é 8 vezes o 180. Uhum. Agora deu para entender um pouco melhor, né? Sim. Maravilha. Então, a questão agora é saber, né, esse mano aqui, quanto é que dá isso? Esses ângulos externos. Quanto é que dá a soma dos ângulos externos? Bem, nós temos aquela ideia do 360, né? Só que, cara, que questão desgraçada. É 360, mas é 360 vezes a quantidade de giros que ocorre. A soma dos ângulos externos é 360, ok. Só que isso vai sempre ocorrer 3 vezes. Então é 360 vezes 3. Daí a gente consegue encontrar a resposta, né? É só passar esse. É só fazer essa conta aqui, né? E depois passar o 360 vezes 3 para outro lado.
Eu só não entendi o porquê do 360 vezes 3. Porque, imagina, aqui eu tô fazendo esse negócio para um ângulo, certo? Uhum. Mas eu vou fazer para todos os ângulos externos. Então, como a soma dos ângulos externos tem que dar 360, toda vez que ou melhor, se eu pegar todos os ângulos externos associados a cada um dessas pontas da estrela aqui, a soma desses primeiros vai dar 360, a soma desse segundo também vai dar 360, e a soma desse terceiro vai dar 360. Por quê? Porque a soma dos ângulos externos tem que dar 360, certo? Certo. Então, cada um desses caras representa ângulos externos. E quando eu giro todo mundo, eu pego todos os ângulos externos. Então, eu pego 360 ao total. Claro, aqui para esse A2, esse cara não vale 360 especificamente. Mas quando eu faço A1 mais A2 mais A3 até o A8, né, e eu somo todos os primeiros ângulos, eles têm que dar 360. Entendeu? Porque a soma de todos os primeiros, bem, são todos os ângulos externos. Só que aqui, de novo, é todos os ângulos externos. Só que aqui, de novo, é todos os ângulos externos. Uhum. Tá. Pegou a ideia? Sim. Agora sim. E daí, fica aí, quanto é que é? 1144 menos 360 vezes 3, que é 720, né? Então, não, peraí, 360 vezes 3 é quanto? Não, não é 720, é 1080, né? Uhum. Isso. Então é 1440 desse primeiro aqui, menos 1080. Isso dá 360. Sim. Resposta B. Legal, né? Uhum. Questãozinha desgraçadinha. É um pouco difícil. Que é difícil ver diretamente a questão do ângulo, né? Uhum. Esse que é o problema. Entender que a gente tem que somar esses caras, ok, mas qual é a relação que a gente tem quando soma todo mundo, né? A relação que a gente tem quando soma todo mundo é que todos os ângulos internos associados estão relacionados, né? Uhum. Mas quanto, né? Relacionado aos quantidade de vezes que você gira até formar teu triângulo, né? Que tem que ser esse valor, 360. Né? Porque, tipo, aqui eu bato uma, duas, três vezes. Aqui também eu vou bater, olha só. Uma, duas, três vezes. Então é sempre três vezes para eu fechar o triângulo da estrela. Tá. São sempre três ângulos externos. Maravilha. Bem, se você entendeu, bora para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Eu recomendo, né, que você pegue um outro problema parecido com esse, eventualmente, e faça de novo, tá? Tá bom. Porque geometria É desse tipo plana, eu nunca vi parecida. não, mas cai. Geometria plana cai muito problema onde tu tem que encontrar ângulo usando propriedade, teorema, Uhum. sabe? É Certo. muito ruim isso. Porque tu depende, assim, basicamente do desenho, né? Das informações que ele te passa do desenho. Uhum. E o que que nós temos aqui neste probleminha? Falando de polinômio. É o produto das n raízes de p de x para qualquer inteiro n maior ou igual a 1. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque a gente, pô, cara, tu pegou umas questões nível alto aí, mas para passar em medicina é isso mesmo. Aqui é outro problema que só vai sair por meio de teorema, tá? Tá. Existe um teorema muito louco relacionado às raízes, que é o teorema de Viet.
Acho que eu Esses nunca. R1 e R2 são raízes, tá? Tá. Só que tem um detalhe que ele citou que é importante. É o seguinte: como as raízes elas fazem parte de uma circunferência unitária, né? ahn, vamos dizer assim, de novo, esse problema ele está no contexto de números complexos, né? Então Uhum. esses R's, eles são as raízes, mas eles não são, vamos dizer assim, as raízes quando eu penso num, numa parábola, por exemplo. Se eu te perguntasse aqui, você me diria, essas são as raízes, certo? Certo. Mas eu poderia ser um pouco mais chato e perguntar, tá, beleza, quais são os valores das raízes? Daí se aqui fosse menos 2 e aqui fosse 3, você me diria que são menos 2 e 3, Uhum. certo? Certo. Acontece que esse problema tá em complexos. Então, o que que acontece quando está em complexos? A gente, primeiro, não tem um plano que é x e y, é reais e imaginários. E eu acho que é disso que se trata o problema. É, Ai, esse né? teorema eu nunca vi durante Pois o é, ensino por médio isso nem que eu. cursinho. Mas você já viu números complexos, né? Já. Certo. Então vamos aos poucos. Primeira coisa, como o próprio enunciado deixa bem claro, as raízes não precisam ser reais. Afinal de contas, tem um monte de possibilidades complexas de resposta, certo? Uhum. Beleza. Agora, ele falou assim: as raízes estão na circunferência unitária. Isso já é bem esquisito, porque se elas estão na circunferência unitária, elas são, tipo, se eu pensasse em coordenadas cartesianas lá da trigonometria e coisas assim, teriam que ser essas aqui. Uhum. Mas isso não faz muito sentido. Justamente porque o problema está querendo esconder da gente que é um problema complexo. Porque senão, poxa, circunferência unitária, então menos um e um, acabou, né? Sim. É unitária. Na verdade, nem isso, né? Desculpa, meio e menos meio, né? Pra dar. Não, comendo bola. Era um e menos um mesmo. Pensei em outra coisa aqui. Mas não é isso. Não é isso. É que quando a gente está trabalhando em números complexos, as nossas raízes elas são pontos de uma figura no plano de Argand de Gauss. Então, um ponto qualquer dessa circunferência aqui, por exemplo, esse, ele vai ter o que a gente chama de A e B. Isso aqui são as coordenadas do afixo. Quando a gente está falando de plano complexo, esses caras fazem parte de uma estrutura assim, Z igual a mais BI. Isso provavelmente você lembra, né? Sim. Então, esse é um número complexo, por exemplo. E, às vezes, a gente precisa trabalhar com o módulo dele. O módulo vem da mesma ideia lá da trigonometria. Seria esse tamanho. Seria tipo a hipotenusa, certo? Uhum. Que é a É, raiz de A ao quadrado mais B quadrado, né? perfeito. Mas, como é uma circunferência unitária, eu posso ter certeza de uma coisa: esse cara mede um, já que ele Tá. faz parte do raio da circunferência, né? Sim. Maravilha. Então, em outras palavras, o enunciado está dizendo para a gente, todas essas raízes, ou seja, raízes que, como ele mesmo falou, são pontos na circunferência unitária, pô, todos eles vão ter módulo um. Então, a circunferência unitária. Então, significa que pelo teorema do Viet aqui, eu posso sempre multiplicar isso e, né, por essa propriedade, eu sei o módulo dos caras, então eu posso dizer que a multiplicação de todos esses caras aí vai dar um, Uhum. certo? Sim. Isso. Só que tem um detalhe, né? Ahn,
vai dar 1. Mas eu não sei quantos N são, não é mesmo? Uhum. Portanto, eu não consigo afirmar assim num primeiro momento se esse cara vai ser positivo ou negativo, né? Sim. Outra coisa, tá um pouco longe ainda da minha fala eu te dizer quem é o A0. Mas a Uhum. gente pode pensar um pouco em encontrá-lo, né? Então, 1 vezes 1 vamos colocar assim, N vezes, a princípio. Tudo bem? Uhum. Só que tem um. Só que assim, se a gente for falar ainda de número complexo, né? Beleza, a multiplicação dos módulos é 1. Só que se a gente fosse pegar os z's, né, e multiplicar z1 vezes z2 vezes zn, isso aqui eu sei porque eu tô o tempo todo fazendo problema lá dos portugueses, eles veem esse negócio o tempo todo. Eles têm muito número complexo no Enem deles. Como cada raiz aqui tem módulo 1, né, a gente pode usar uma propriedade dos complexos que diz o seguinte pra gente: o módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Ok? Uhum. E todos os módulos são 1. Então a resposta é 1. Mas por mais bizarro que isso pareça, isso não significa que o produto é 1. Porque dentro do contexto de número complexo, menos 1 i, menos i e ena e teta, todos eles têm módulo 1. Ena e teta se a gente está dentro de uma circunferência. É fácil de pensar, né? Plano de Argand de Gauss de novo. Quanto é que mede? Qual é o nome desse cara aqui? Já falei para você. 1. E Uhum. aqui seria quem? Seria o i, ok? Aqui é menos 1 e aqui embaixo é menos i. Né? O eixo vertical é o eixo dos complexos. Então vamos dizer assim, todos esses caras têm módulo 1, não é mesmo? Uhum. E não apenas esses caras. Qualquer cara que esteja na circunferência, como por exemplo esse ponto aqui que eu defini na circunferência. Muito bem. Uhum. Só que ele falou um negócio importante que a gente está ignorando. O polinômio ele tem coeficientes reais, tá vendo? Uhum. Ó, todos esses caras são reais. Daí é o seguinte, eu posso mostrar para você rapidinho como é que funciona essa relação de Viette, tipo, de onde ela surge. Pode ser? Pode ser. Ela é bem intuitiva se a gente faz o vínculo com, com os números normais. Por exemplo, lá no terceiro ano você aprende uma relação quanto ao polinômio. Na verdade, no nono ano da escola tu aprende isso. Que o polinômio, ele vai ser sempre x menos uma raiz, vezes x menos a outra, né? Sim. Uhum. E no final a última, né? Beleza. Só que, como a gente está falando de um polinômio complexo, eu posso trocar isso aqui pela raiz em termos de número complexo. Uhum. Não é necessariamente um número normal, x0. É um número complexo. Né? Pode ser um A mais BI. Uhum. Muito bem. Agora, se a gente quer um problema que ele não tenha x, a gente vai ter que fazer algumas definições aqui, tipo, sumir com o x do problema, né? Caso a gente queira uma propriedade que envolva só números complexos. Então eu posso, por exemplo, dizer que o x é zero, e quando eu faço isso, se eu digo que o x é zero, o que acontece se eu estou pensando num polinômio? Veja para o polinômio do teu problema aqui. Se eu zerar o zero, né? Se eu dizer x é zero,
esse cara morre, todos os caras morrem, sobra só esse. Concorda comigo? Sim. Né? Porque esse termo aqui, o termo independente, a gente chama, ele não tem X. Por isso que ele é independente, né? Então, vamos fazer isso, porque daí eu posso reescrever essa expressão aqui, dizendo o seguinte: A0, não todo polinômio, mas só o A0, é igual a menos E1, menos E2, e assim até o menos N. Eu acho que tu já tá percebendo, né? Sim. Como é que chegou na relação de Viet. Porque esse monte de menos aqui são menos uns, que quando multiplicados vai ser ou mais ou menos um, dependendo do N, da paridade dele, mais especificamente, vezes todos os Zs, né? Uhum. Legal, né? Sim. Então essa é a relação de Viet, ela é bem intuitiva, só que assim, definir isso na hora da prova é meio treta, né? Então, É. às vezes a gente decora, mas ela é bem razoável e tu pode usar ela até mesmo no contexto de um polinômio real. Ela vem, se tu parar pra pensar, lá do binômio de Newton até. Uhum. Beleza. Então a gente já sabe uma coisa, né? A gente já sabe que a multiplicação de todas as nossas raízes é um, lembra disso? Uhum. Porque tá tudo no círculo. Só que o Viet diz pra gente o seguinte, que todos esses caras aqui, agora eu não tô falando deles em módulo, né? É porque pode ser negativo, é o que eu acabei de mostrar, né? Nós temos essas duas relações. Vamos dizer assim, essa aqui é do enunciado e essa aqui é do Viet. Viet tem um acento. É, sendo assim, a gente pode fazer a substituição, né? Todo esse cara aqui é o que está aqui dentro. Então eu posso colocar esse cara dentro do módulo. Sacou? Uhum. Essa questão é linda demais. Eu sei que vocês não veem muita beleza na matemática, né? Mas se você parar para pensar, é interessante. Claro, é uma pena que vale a nota para você, né? Agora, vamos dar uma olhadinha no enunciado. Porque a gente tem que pensar um detalhe aqui, né? Afinal de contas, nenhuma das opções apresenta zero como uma possibilidade. Mas ele meio que não falou o valor do A zero ainda pra gente. Claro, a gente tem umas relações aqui para zero e tal, mas explicitamente, né? Agora, claro, a gente pode usar essa coisa e encontrar o valor do A zero, certo? Uhum. Porque, é, bem, a gente tem o módulo, e o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos, né? Portanto, eu posso dizer o seguinte, que menos um n módulo, isso aqui obviamente é o número um, certo? Sim. Então, eu posso dizer que um que é esse cara aqui. Eu vou pintar ele de rosa, só pra tu saber de onde veio esse um, porque tá aparecendo um pra caramba nesse problema, né? Uhum. É igual a esse um aqui, tá? Então, a gente achou que o módulo do A zero é um. Só que, olha só que desgraça. O enunciado falou que o A zero é menor que zero. Então, como é possível que o módulo de A zero seja um e o A zero é menor que zero? Tem uma resposta. Menos um. Perfeito. É menos um. Encontramos o valor do A zero. Isso resolve o problema? Ainda não. O que vai resolver o problema é o que o problema nos pede. Uhum. O produto das raízes. Ele quer saber Z1 vezes Z2 vezes N. Que é, que eu escrevi, né, como a própria relação de Viet aqui, né? Que tá apagado aqui o igual depois do igual. Isso aqui é para ser. Isso também às vezes eu vacilo, né? Menos um na N a zero.
Mas eu tinha escrito isso uma cacetada de vezes aqui no problema já, né? Uhum. Então, veja que o cara da frente vai depender da quantidade de N que a gente tem. Eu só assumi com isso aqui agora há pouco, ou melhor, com esse aqui agora há pouco, porque pela propriedade lá tinha que usar o módulo, né? Sim. E o A0 eu encontrei que é -1. Então, essa resposta está no enunciado? -1 elevado a N -1? Não. N mais um. Exato. Porque agora eu posso pôr esse -1 de fora para dentro, né? Uhum. É como se fosse mais um. Bem, bases iguais somos expoentes, certo? Para enrolar menos você. Certo. Pronto. Pegou a ideia? Peguei. Então, vamos recapitular para não ficar confuso. O problema dava um polinômio que ele não afirmava nada sobre as raízes serem reais. Ele falou que as raízes estavam sobre a circunferência unitária. Então já está cheirando a complexo. Tu olha para o enunciado mais número complexo. Beleza. Então, bora, né? Vamos tentar entender algumas coisas. Eu dei uma breve revisão para você aqui do que é um número complexo, né? Uhum. Ele, dentro de uma circunferência, ele pode apresentar um módulo aqui como a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, como você falou. E eu mostrei essa propriedade. Vamos escrever aqui, Viet. Muito bem. Daí, eu estava tentando te provar ela, né? Eu estava te mostrando que, apesar da conta ser 1, esse 1 é um módulo, ele não é necessariamente o número 1, né? Pode Uhum. ser todas essas coisas. Daí, eu escrevi um polinômio que tem raízes reais ou complexas, tanto faz, eu estou deixando genérico aqui, e eu defini x igual a zero, por quê? Porque quero saber quem é a zero. Então, né, se nós voltamos lá para o polinômio, né, e zera todos os x, a gente sabe que sobra só o termo independente. Lembra disso? Uhum. Então aí tá todas as raízes multiplicadas, vão te dar o termo independente. Isso aqui não lembra uma coisa? Não lembra o tal do some produto? Lá da Bhaskara? Sim. Né? A gente não fala assim, quais dois números somados dão menos b e os mesmos dois números multiplicados dão c, certo? Uhum. Agora, quem que é o c se você parar para pensar no contexto de Bhaskara? Ax quadrado mais bx mais c. Pô, é o termo independente. É o que seria o a zero, sacou? Sim. Então, por isso que faz todo sentido do mundo a propriedade de Viet, né? A multiplicação dos termos. Hum. Oi? Tem uma das relações de Ra, eu tô olhando aqui no meu caderno do cursinho, que é a multiplicação das raízes. E aí o professor deu que era a zero vezes -1 sobre elevado a n sobre a n. Sim, sobre a n. Só que o nosso n é 1, né? Ah, eu não vi que não tinha. Tá bom. Beleza. Mas muito bem observado. Show. Daí estava eu dizendo aqui, muito bem. Daí, beleza, eu mostrei, provei para você, né? A tal da soma e produto para qualquer polinômio que tu imaginar na vida, até mesmo um gigantesco e complexo. A gente chama de relação de Viet. Daí tá aí. Tá. O enunciado, ele nos afirmou que a multiplicação de todas do módulo, né, do módulo das raízes é 1, porque todas elas fazem parte de um círculo unitário. Uhum. Só que a relação de Viet nos fala que, daí, não falando exatamente do tamanho, mas sim do número em si, vai ser o termo independente menos 1 elevado a n. Provei isso lá em cima. Agora a gente junta as duas coisas, com matematiquinha basiquíssima, chega nisso. Coloca isso na própria fórmula que o enunciado cita, o enunciado ou a relação de Viet, tanto faz, né? Pega e Uhum. joga lá, chega na resposta. Show? Show. Show de bola. Então, quando aparecer problema de girrato, tenta fazer sozinho um desse, hein? Tá bom. Rapaz, esse problema aqui queimou meus neurônios. O que tá rolando nesse aqui? Química? Minha química.
Problemas com química? São Odeio poucos, química. mas às vezes acontece. É, pode crer. Química tem as suas idiosincrasias, né? Diferente da física e da matemática, a química tem muito caso especial. É, Detesto caso especial. Eu gosto de regra. É, porque a regra é só seguir a regra, né? exato. Agora, quando é caso especial, tu precisa pensar um monte de situações. Química tem muito disso. É muito louco isso, que quando a gente é novinho, a gente quer seguir nossas próprias regras. Depois que a gente é velho, a gente quer que nos digam exatamente o que a gente tem que fazer. É, Agora, bem, tu tentaste fazer isso há um tempo, não conseguiu fazer. isso. É que é aqueles problemas que envolvem log, né? Falando de pH, tá falando de log. Uhum. Então, vamos ler aqui. O estudante decidiu investigar de forma sistemática o efeito das diluições sucessivas dos valores de pH de uma solução. O efeito das diluições sucessivas. É tipo a porcentagem da porcentagem. Ou a exponencial, da exponencial aqui, né? Porque quando a gente fala de log, a gente está, de certa forma, falando de exponencial, né? Sim. Então, é que nem quando a gente tem aqueles problemas lá de bactéria, 10% da população que tinha crescido 30%, né? Então vai ser uma coisa parecida com isso. Como ponto de partida, optou por trabalhar por uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico, concentração 0,01 mol por litro, que apresentou um pH igual a 2. Em seguida, realizou uma diluição de 100 vezes, obtendo um pH igual a 4. Repetindo o mesmo procedimento, está realizando uma diluição de 100 vezes, o pH medido. Foi o que eu falei, né? Fez e depois fez de novo, em cima do que já tinha feito. É tipo juros composto, isso que eu quis dizer. Uhum. Pode virar seu pH esperado da solução após mais uma diluição de 100. Tá, muito bem. Só um instante. Uhum. O negócio é o seguinte. Aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele vai se dissociar, assim, do ponto de vista mais químico de tudo, né? Vai se dissociar para esse cara aqui, né? Sim. Agora, a gente inicialmente tem essa solução aquosa aqui. Isso, em notação científica, é 10 na menos 2. Uhum. Sendo assim, eu posso dizer que a concentração de mol do H+, é o 10 na menos 2 que ele fala. Sim. Tá. Quem é o pH? Sabendo isso, tu sabe achar o pH? Sim, é o 2. Perfeito. Com a do log, né? Sim, sim. Eu vou pegar nesse ponto porque tem uma pegadinha nesse problema. Clássica. Então, justamente eu queria, acho que foi a pegadinha que me pegou, que eu não entendi. Pode crer. Agora o que vai acontecer na primeira diluição é que ele vai diluir 100 vezes. Então um negócio que era 0,01 mol por litro, agora vai ser 0,0001 mol por litro, porque tu vai dividir por 100, em outras palavras, certo? Certo. Tá diluindo ainda mais. Diluir é dividir. Então, em outras palavras, de 10 na menos 2 vai para 10 na menos 4. Isso eu acho que tu tinha percebido, né? Sim, sim. Então, o pH é 4. E se você fizer mais uma vez, supostamente vai para 6, né? Uhum. Então, a gente poderia dizer que o pH é aproximadamente 6. Certo. Então, até aqui faz sentido a gente dizer, né? Que diluir 100 vezes o pH aumenta em 2. Uhum. Só que agora eu acho que aqui vem o problema, né? Exato. Porque se eu dividir de novo por 100, eu teria que o HCl
10 na menos 8 mol por litro. Uhum. Daí a gente ignora completamente a água, a gente diz que o pH é 8, ignorando a água, né? Só que isso é meio bizarro, né? Porque a gente está diluindo um ácido com água pura e a solução vai ficar básica? É. Pode, né? A água ela também produz naturalmente o H+, e a hidroxila também lá, o OH-, né? Uhum. Então, H+, ou melhor, H2O, melhor dizendo assim, aquela setinha assim. Beleza. E a gente sabe também que aquele KW e 8,6, certo? Uhum. E outra coisa, na água pura, é, o H+ é igual a hidroxila. Então, como a gente sabe isso, né? E a gente tem isso, é como se eu tivesse H+ vezes H+, certo? Certo. H+ ao quadrado, então. Uhum. H+ ao quadrado é 10 na menos 14, então significa que o H+ é 10 na menos 7. Sim. Então o pH do H+, na verdade, é 7, né? Não é 8. pH aqui é 7. Mas na prática eu não usaria aquele 10 a -8. Não. Porque assim, quando o HCl ele chega nessa concentração de 10 na menos 8, né? A contribuição do H+, por isso que eu falei no começo desse problema, né? Os casos específicos, né? Uhum. A contribuição do H+, ele é menor que a própria concentração de H+ gerada pela água. Ah, entendi. Tá. Por isso que a gente não pode mais desprezar o que a gente chama de autoionização da água, Uhum. nessa situaçãozinha assim, bem diluída. Se a gente fizer o cálculo exato, a gente chega também em 10 na menos 7, né? Porque, por exemplo, a concentração do CHL, 10 na menos 8, né? O H+, nesse caso, ele é aproximadamente 1,05 vezes 10 na 7, dá menos 7. Daí, se tu faz o log disso, vai dar 6,98, que é aproximadamente 7, né? Uhum. Então, a ideia central aqui é tu lembrar o seguinte: quando a gente dilui cada vez mais um ácido forte, o pH ele se aproxima de 7, mas não atravessa o 7 e vira básico só por causa da diluição com a água, entendeu? Tá bom. Uhum. Então, eu vou escrever isso aqui que eu acho importante. Que o 7 é um número chave aqui. Ao diluir cada vez mais um ácido forte, o pH se aproxima de 7, mas não atravessa o 7 e vira básico. O mesmo serve para base. Sim, exatamente. Pegou as ideias? Sim. Então tá. Bem, hoje você
arregaçou com o meu cérebro. Só questão tensa, tensa de entender, tensa de explicar, mas acho que você pegou mais o Ormeno aí, né? Peguei. Uhum. Então tá ótimo, se eu pude te ajudar é o que importa. Eu vou salvar tudo aqui que a gente fez, vou te enviar no Zap, e é isso, né? É, para a nossa aula da semana que vem, aí vamos continuar essa ficha que tá barra pesada, vou ter que me preparar melhor. Acho que ela tem mais 3 exercícios. Aí eu Ó, acho eu vou passar ela para outra é ficha. verdade. Eu vou adicionar mais exercícios do simulado que eu fiz essa semana. Perfeito. Sempre tente trazer, né, questões que você trabalhou, que surgiram dúvidas, beleza? Tá bom. Tá Obrigada. bom, tchau, tchau, valeu. Tchau.